E continuando nossas aulas de autoconhecimento, agora a gente vai falar um pouquinho de valores pessoais, crenças e tomada de decisão na nossa carreira. E o que são valores pessoais? São os princípios que guiam comportamentos e decisões de cada indivíduo. É aquilo que é muito importante para mim, é aquilo que vai ser a minha bússola daquilo que eu acho certo ou errado fazer. Então, uma coisa que vocês podem achar importante é a estabilidade profissional. Eu quero uma carreira estável. Eu quero reconhecimento, eu quero segurança. Eu sou uma pessoa inovadora, então quero fazer tudo com inovação. Eu quero um crescimento rápido, eu quero ter autonomia, eu quero causar impacto social. Cada um de vocês pode se ver num desses ou pode não se ver em nenhum, se ver em outros. Mas é muito importante a gente entender quais são os nossos valores pessoais que eu levo para o mercado de trabalho. Porque, sim, você é um indivíduo que vai ser inserido dentro do mercado profissional. E quando a gente pensa sobre isso, os seus valores pessoais vão influenciar diretamente como você executa o seu trabalho. E isso é o que nos torna únicos dentro do nosso trabalho. Pessoas não são substituíveis, pessoas são únicas. O que são substituíveis são funções, são cargos. Agora, pessoas, elas são únicas. O jeito como eu executo as coisas que eu vou fazer, o meu trabalho, a minha visão, elas são totalmente diferentes. Quando ignoramos os valores, o que aparece na nossa vida? Frustração, insegurança, queda de desempenho, a falta de motivação, pode gerar distúrbios nossos como depressão, burnout, porque eu não me vejo naquele lugar que eu estou fazendo, porque eu não entendi por que eu faço aquilo, ou os meus valores que estão contidos naquilo. Quando eu defendo os meus pontos com os meus valores, eu acabo levando aquilo para muito mais lugares. De novo, os seus valores, se inteirando com aquilo que você faz, vai fazer você se apaixonar pelo seu trabalho. E claro que quando eu falo de ser apaixonado por trabalho, não é que você não vai ter dias difíceis, dias que você realmente, às vezes, vai até repensar a sua carreira se você está fazendo algo correto. Mas no final, a sua conclusão vai ser uma só, que sim, você fez a escolha da carreira correta, porque mesmo em dias difíceis, a gente acha uma forma de continuar quando eu amo aquilo que eu faço, e não é utopia. Muitas pessoas são apaixonadas por aquilo que fazem. Por quê? Porque elas entendem por que elas fazem aquilo, porque está contido dentro do propósito que nós já falamos lá atrás. Propósito é a clareza da jornada que eu faço. Não é, uma coisa enorme. Eu não preciso salvar o mundo para ter propósito. Eu posso ajudar pessoas com o meu trabalho. Eu posso ajudar com o meu trabalho de agrônomo a todos os produtores que precisam produzir mais com menos custos. Eu posso ajudar nas obras, tendo mais segurança. Eu posso ajudar com aquilo que eu posso dar para as pessoas todos os dias da minha vida no meu trabalho, impactando várias vidas diferentes de maneiras positivas, porque todos nós impactamos pessoas. Agora, você que escolhe se o impacto da pessoa vai ser positivo ou negativo. E os valores e o ambiente técnico. Nós temos áreas de pessoas que estão aqui que têm diversas áreas: engenharia civil, mecânica, elétrica, agronomia, automação, e cada um vai ter o seu ritmo no trabalho. Às vezes eu tenho um ritmo mais acelerado, outro um pouquinho mais devagar. Eu tenho pressão por entrega. Todas as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho vão sofrer alguma pressão em alguma entrega, algo que tem que ser feito em números, em tempo, em qualidade, em diminutivo de erros.
Ambientes hierárquicos. Nós temos vários ambientes, várias lideranças. Às vezes você vai ter problema com uma liderança e como que você vai lidar com isso ao longo da sua jornada profissional? E nós vamos ter altas responsabilidades dentro do mercado de trabalho. Cada dia mais, os profissionais serão cobrados pelo patamar de excelência. Por quê? É isso que vai diferir cada profissional. O profissional de alto desempenho é cobrado muito mais. E isso sempre vai ser visto na carreira. Então, quanto mais você quiser ascender na sua carreira, entenda que as responsabilidades e pressões contidas dentro do trabalho vão aumentar exponencialmente com o seu sucesso. E é para isso que nós precisamos nos preparar. Quando a gente entende os nossos valores, o ambiente que a gente está, nós começamos a nos preparar para a vida e para as pressões do mercado de trabalho, porque problemas serão constantes, tanto na vida quanto no trabalho. Agora, como eu enxergo esses problemas é o que vai fazer a grande diferença na minha carreira. Tem pessoas que têm alguns problemas e começam a gritar com outras, tratar mal outras pessoas, e tem pessoas que se continuam estáveis, vão para resolver o problema, se mantêm tranquilas, com a voz mais baixa. Cada um vai reagir de uma maneira. Agora, você, como profissional, pode treinar como você vai reagir trabalhando os seus valores, a sua automotivação, as suas habilidades de soft skills, as suas habilidades comportamentais mediante aos problemas, e tudo isso é treinável para como você vai se programar para agir quando tivermos problemas. E ter essa inteligência emocional ao longo do caminho vai te prover uma carreira mais proeminente, porque pessoas querem estar perto de pessoas que estão bem. Você já quis ficar perto de um profissional que grita, que não sabe o que faz, parece ansioso ou nervoso? Ou você gosta de ficar perto daqueles profissionais que parecem que sabem exatamente aquilo que ele tem que fazer nos momentos de crise? Isso também vai acontecer com vocês. Então, sejam os profissionais que sabem o que vão fazer nos momentos de crise. Por isso, uma coisa que vai diferir muito para você, na sua área que você vai fazer a escolha, é o tipo de empresa também onde você se adaptará melhor. Ah, mas Grazi, como assim? Como eu vou me adaptar melhor? Lembra que eu já disse ali atrás? Você tem que entender o ambiente que você se adapta melhor. Se eu sou uma parte de campo, se eu gosto do escritório, se eu gosto de fazer pesquisa, se eu gosto de trabalhar na operação, eu tenho que entender isso. E aí eu olho aonde, que tipo de empresa e quais são os campos e trabalhos que essa empresa tem que pode me prover essa adaptação, aonde eu vou me alocar melhor. O estilo de liderança que funciona com você. Às vezes a empresa tem um estilo de liderança e às vezes eu não consigo me adaptar àquele estilo. Talvez eu tenha que buscar outro estilo de liderança. Eu tenha que compactuar dos valores das empresas que eu estou trabalhando junto. E isso é bem importante para mim. Eu me ver na empresa cujo qual eu estou trabalhando. Quem valoriza estabilidade tende a preferir uma indústria consolidada, por exemplo, porque a indústria ela vai ter muitos padrões, muitos processos, muitas operações já definidas. Agora, quem valoriza a inovação tende a preferir startups, pesquisas, automações, coisas cujo qual podem ser mais moldáveis ao longo do seu caminho, cujo qual você pode dar mais opiniões ao longo do caminho. E isso, às vezes, eu, como profissional, às vezes eu não entendo isso de maneira clara, que não é só ir e pedir um emprego, uma vaga. Eu tenho que entender se aquela vaga, se aquele ambiente, se aquilo funciona para mim. Inclusive, quando você estiver em uma entrevista de emprego, não tem problema nenhum você fazer perguntas deste ambiente para o selecionador. Quando você pergunta, você descobre coisas sobre a empresa.
E isso é importante para você ao longo da sua jornada, para você ter certeza que é ali que você quer estar e é ali que você pode dar o seu melhor para a empresa que está contratando também. Crenças limitantes e crenças impulsionadoras. Quando a gente fala de crenças, crenças são coisas que não são fatos. O fato eu olho por todos os lados e ele continua igual. Por exemplo, todo ser humano morre. Então, até hoje a gente tem todos os seres humanos morrem. Agora, uma crença é que dinheiro não traz felicidade. Depende, tem gente que acredita que sim, ele traz felicidade ou não. Então, quando eu olhar dependendo do viés, ele vai mudar. Então, isso é uma crença. E sim, nós temos muito mais crenças que fatos na nossa vida. E essas crenças, elas vão estar divididas em duas formas. Ou ela vai ser limitante para você, ou ela vai ser impulsionadora. E essa crença, ela vai moldar o seu comportamento. Uma coisa que a gente pode trazer de exemplos de crenças limitantes. Começa muito com essas frases aqui. Então, preste muito atenção se você tem falado muito essas frases ao se expressar em certas coisas, como: eu não sou bom o suficiente. Eu não vou ser contratado se não for perfeito. Eu não sou bom em falar com pessoas. Eu não sei fazer tal coisa. Nunca vou me destacar na minha área. São crenças que você pode estar usando dentro do seu cérebro, que pode estar limitando o seu comportamento. Porque as palavras têm muita força. Quando a gente vem para a neurolinguística e nós falamos do impacto cerebral da neurolinguística em nós, nós entendemos que cerebralmente tudo que nós pensamos, seja no consciente ou no inconsciente, ela tem força até de materialização das nossas próprias metas, daquilo que a gente realiza. Então, a crença é muito importante. Agora, eu posso ter uma crença impulsionadora na minha vida também. Do mesmo jeito que eu tenho uma limitante, eu posso até instalar uma crença impulsionadora na minha vida. Como? Eu aprendo rápido, errar faz parte do processo, pedir ajuda é profissional. Eu consigo fazer tudo aquilo que eu me proponho para fazer. Eu sou muito bom em resolver problemas, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa esforçada. Então, essas crenças impulsionadoras podem te ajudar, inclusive, no seu dia a dia. E é importante a gente entender que crenças vão estar ligadas muito com você a indivíduo. E elas podem ser em três categorias: de merecimento, de capacidade e de ser. Ah, eu sou. Ah, eu mereço ou não mereço. Ou eu sou capaz e não sou capaz. A maioria das nossas crenças vão estar ligadas a uma dessas três vertentes. Sejam elas impulsionadoras ou sejam elas limitantes. E essas crenças, elas determinam até a sua postura em entrevista. Por exemplo, você chega numa entrevista e você fala: "Ah, eu não sou capaz de entrar numa empresa como essa". Provavelmente você já vai entrar com posição de derrota, você vai já estar ali, você vai estar com o olhar vago. O próprio selecionador já vai ver aquilo em você. E talvez ele não sinta a credibilidade que ele precisa para te provar na vaga, porque o selecionador não te conhece. É na entrevista que ele vai conhecer você e o seu potencial para estar na empresa. Aproveitar as oportunidades. É importante a gente entender que a oportunidade bate na porta o tempo todo, mas às vezes eu não enxergo ela como oportunidade. Tem muita gente falando não para a vida. Aparece uma coisa diferente, ah, não, não vou fazer isso, não vou fazer um curso, não vou aprender isso, não vou ver o vídeo dessa pessoa que está falando sobre autoconhecimento agora no Instagram, porque eu estou cansado, eu prefiro ver outro vídeo que me faz rir. Ah, eu não quero fazer um curso a mais, ouvir algo a mais, aprender algo a mais, não vou guardar dinheiro para fazer mais um curso. Você está jogando fora as oportunidades, porque a oportunidade não espera o preparado. Você tem que estar preparado mesmo que não tenha oportunidade.
e coragem para buscar estágios diferentes na sua vida, para buscar empregos e sim, até você se superar. Sabe aquela empresa que você acredita que você seria um sonho trabalhar nela? Vai nela. Olha para essa empresa e fala: "Eu vou entrar aqui. É aqui que eu faço sentido, eu sou capaz de entrar aqui e não importa quantas vezes eu for rejeitado nessa empresa, eu vou vir fazer entrevistas até eu entrar nessa empresa". Persiga os seus objetivos, tenha foco e clareza de por que aquilo encaixa na sua carreira profissional. E busque qualidade no seu networking. Tenha pessoas que podem te ajudar a impulsionar com conhecimentos, falando com outras pessoas, te indicando vagas que estão abrindo, mercado de trabalho, que possam te trazer palestras que estão ocorrendo que sejam importantes para você dentro da sua área. Tudo isso é importante. E esse efeito de crenças na nossa tomada de decisão, como não estou pronto. Pessoal, muita gente espera estar pronto para começar algo. Agora a ideia é: quando eu defino que eu estou pronto? Quando eu defino o que é perfeição? Quando eu defino o que é o padrão de estar pronto? Muitas pessoas colocam isso até como impedimento para não fazer. Todo mundo espera estar pronto e talvez esse estar pronto não chegue nunca na vida da pessoa. Aquele vídeo que viralizou na internet talvez faça mais sentido. Primeiro você começa, depois você melhora. Todo profissional vai começar de algum lugar. E às vezes a gente não está pronto mesmo. A gente vai melhorar na nossa jornada, como eu falei, uma carreira ela vai ser construída ao longo do tempo que você vai fazer. Ao longo do começo, eu vou desenvolver o meu estilo, como eu fico confortável, como eu falo, como eu coloco as coisas para funcionar. E tudo isso você vai aprender no seu dia a dia. E às vezes não dá para pular o processo da experiência, do fazer e errar, do cair e levantar. E é importante que eu não tenha medo disso, porque se às vezes eu não me proponho a cair, levantar, errar, corrigir, eu perco oportunidades, ou eu perco de me desafiar, ou eu perco de crescer, de ir além. Mesmo que doa certas mudanças na sua vida, é importante a gente dizer que a gente é capaz e se colocar à disposição de fazer. A gente não pode acreditar que ninguém vai contratar sem experiência. Às vezes as empresas realmente buscam gente sem experiência para treiná-las no seu molde. Cada empresa funciona de um lugar. Tem empresa que sim vai querer só com experiência, mas talvez essa não seja a empresa para você. Para você que quer uma pessoa que vai dar oportunidade para começar, talvez busque essas empresas que são inovadoras e querem dar oportunidade. De novo, se relaciona com aquela clareza de valores que eu tenho, aonde que eu quero trabalhar, aonde eu quero estar, aonde eu, como profissional, me encaixo com o que eu tenho a oferecer para o mercado hoje. E as crenças, elas definem se eu vou ter coragem para fazer alguma coisa, se eu assumo riscos. Às vezes eu vou para uma função que eu não sei fazer, vou ter que aprender a fazer ali junto. É um risco, mas talvez me torne um profissional muito melhor. E eu não estou falando aqui, pessoal, que eu sempre vou fazer coisas que eu não sei. Não. É talvez se arriscar. Às vezes você já tem uma noção de tal coisa, mas você não é tão bom naquilo. E você entende que você pode fazer parte do trabalho, mas parte do trabalho você vai precisar ter um aprendizado, uma curva constante. Seja sempre transparente com as pessoas. Olha, eu não sei fazer tudo, mas eu estou disposto a aprender. Nunca mentir. Falar, eu sei fazer quando eu não sei fazer, mas estar disposto a aprender. Ó, eu quero aprender dessa forma. Eu não sei fazer, mas eu vou aprender, eu vou ser curioso, eu vou ser rápido, eu vou desenvolver. E fazer escolhas. Você tem que escolher buscar o diferencial, você tem que escolher dar o sim para as oportunidades. Você tem que falar sim para a vida, sim para coisas que eu não esperava fazer, não só aquilo que está planejado, as coisas que vão ir no caminho. Lembra que eu falei que é o Waze, que você tem que saber recalibrar a carreira, porque por mais que eu defina um plano de carreira,
Por mais que eu entenda o que faz sentido na minha carreira, por mais que eu entenda que certas coisas devem conter ao longo da minha carreira e da minha jornada, tem certas coisas que eu não consigo planejar ou não ter uma expectativa, porque isso é o acaso, isso é o caminho, isso são oportunidades que vão vir que você não tem conhecimento do que vai acontecer. E aí cabe a você fazer a escolha. E uma coisa bem importante é persistência. Todo profissional, grande profissional, tem persistência no trabalho. Quando a gente olha grandes profissionais, quanto deles já erraram, caíram? O próprio Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa. Tem muitos outros profissionais que já caíram financeiramente, ou já foram demitidos do seu grande trabalho, ou tiveram um fracasso numa entrega e tiveram que se reinventar e fazer de novo. Novamente, nada da nossa carreira está ligada ao ter erros ou a errar, mas sim está ligada a como eu me relaciono com o erro e como eu resolvo esse erro. Ah, eu erro e saio correndo e não resolvo nada. Ah, e é um problema, mas eu erro, eu assumo e eu corrijo o erro, eu aprendo e eu faço melhor daqui para frente. Ah, essa é uma posição que gera verdadeiros campeões no mercado de trabalho, porque a pessoa que aprende, ela não esquece mais como ela deve proceder. E o modelo de alinhamento interno que você tem que ter. O que que eu valorizo? Pessoal, eu tenho que entender como eu vou me valorizar. Quais são os critérios? Eu primeiro valorizo estabilidade, família, geolocalização, eu quero conhecer o mundo. O que que você valoriza para você entender aonde que você vai na sua carreira? O que que é importante para mim executar? Qual é a importância? O que que é crucial, inclusive, para você executar? Quem eu estou me tornando? Dentro do nosso modelo de plano de carreira, você deve entender quem é o profissional que, quando você se tornar, vai ser o profissional que você sempre quis. Ele tem quais formações? Ele é uma pessoa que passou por quais funções? O que ele realizou? Ah, ele foi palestrante, ele escreveu um livro, ele teve um artigo publicado. Quem que é esse profissional? Quem ele vai se tornar projetado no futuro? E a pergunta que a gente deve mais se fazer no momento de uma escolha de um curso, de uma palestra, até de um emprego que eu vou atuar, essa decisão me aproxima do futuro que eu quero? Me aproxima da pessoa que eu quero ser? E essa reflexão é muito importante para nós em todos os âmbitos, mas é crucial quando a gente fala de profissão, porque, de novo, a profissão eu vou demorar anos para construir. E toda decisão que eu tomo hoje, eu vou ter que construir ela a partir de tempo. E tempo eu não volto, tempo eu não ganho e tempo eu não empresto para ninguém. Então, tempo ele é muito importante na nossa vida. Nós vamos ter o nosso estudo de caso da aula, o Marcelo e o medo de não ser bom o suficiente. Então, o Marcelo, ele sempre foi muito bom em cálculos, mas evitava se candidatar a estágios competitivos. E seu discurso era sempre assim, ó: eu ainda não sei o suficiente. Ele estudava horas, dominava softwares, resolvia listas, mas não enviava currículos. E quando finalmente se inscreveu para um processo seletivo, ele passou pela prova teórica, mas aí ele travou na entrevista. O restante deste estudo de caso vai estar no seu anexo do PDF. Leiam e as perguntas reflexivas de lá coloquem no fórum para o debate com os outros alunos. Conversem com os outros alunos e debatam um pouco mais. Aqui está só a introdução desse caso, mas tem mais coisa que vocês precisam saber do Marcelo. E a nossa atividade prática também está anexada junto a essa aula para vocês fazerem e desenvolverem. E eu vou voltar com vocês para a próxima aula.